Olá a todos, meu nome é Matheus, estudante do curso de IA para Devs da FIAP, e essa é a apresentação do primeiro Tech Challenge do Grupo 92, que conta comigo, Wellington Cícero, Mislene Dalila, Fernando Fernandes e Bruno Cruz. Aqui o nosso desafio foi desenvolver um modelo de regressão preditivo para prever os custos médicos individuais de seguro de saúde. Para esse desafio, nós utilizamos uma base de dados pública disponível na Kaggle, que conta com 1.338 linhas e dados de idade, gênero, IMC, número de filhos, se é fumante ou não, a região onde vive e o valor, né, dos cursos em si. Aqui a gente vai passar por nossa linha de raciocínio, como a gente explorou e entendeu a base de dados, como a gente tratou ela, o treinamento dos modelos, né, uma comparação e conclusões finais. Então aqui a gente faz o download, né, lê o CSV da nossa base de dados, aqui a gente já tem o nosso data frame pronto, podemos começar a explorar os dados. Antes de começar a entender, a gente faz alguns tratamentos básicos, né, removendo valores nulos ou vazios do nosso data frame e também removendo linhas duplicadas. Aqui a gente vê que na nossa base de dados não havia nenhum dado nulo em nenhuma das colunas, e somente uma linha duplicada, que a gente já prontamente remove. A gente também pode observar os tipos das colunas, né? Então, algumas colunas elas não estão preparadas ainda para os modelos trabalharem com ela, então a gente precisa fazer um tratamento que a gente parar mais para frente, mas aqui a gente já pode começar a entender melhor a relação dos nossos dados. Então, a primeira coisa que a gente pensou em ver foi a questão do IMC. A gente plota um gráfico aqui para poder visualizar melhor. A gente vê que sim, quanto maior o IMC, maior são os custos médicos, mas que não é uma variação tão grande. Então, o IMC não é o grande responsável aí pelos nossos maiores custos médicos da nossa base de dados, embora sim influencia. Então, a gente pensou também em verificar a relação do IMC com a coluna de se a pessoa é fumante ou não. Aqui nos gráficos que a gente plotou, aqui a gente já consegue tomar algumas conclusões maiores, né? No caso aqui, se ela não é fumante, apesar do IMC estar subindo, a variação é mínima, quase não há variação. Enquanto se a pessoa é fumante, à medida também, né, que o IMC aumenta, os custos aumentam muito, vão lá para o alto. Então aqui a gente pode observar que se a pessoa tem um IMC alto e é fumante, é quase certeza ali que os custos médicos também vão aumentar. A gente avalia também a coluna de região, para entender melhor a distribuição geográfica dos dados. Está bem equilibrado aqui entre as 4 regiões. Southeast tem um pouquinho a mais, enquanto as demais estão praticamente iguais. Aqui a gente ordena também o data frame pela coluna de valores, né, para a gente entender quais são os 10 maiores custos da nossa base de dados. E aqui visualmente a gente já consegue observar algumas coisas, né? Então, os 10 maiores custos que a gente tem, os 10 são fumantes, os 10 têm um IMC acima de 30, que já pode, né, indicar uma obesidade leve, moderada ou até mórbida. Enquanto as demais colunas a gente não consegue tomar nenhuma conclusão assim só de olhar, né? Questão de gênero, número de filhos e região, a gente não consegue, né, observar uma variação muito grande. Outliers, que são ali as linhas, né, mais discrepantes da nossa base de dados. Aqui a gente botou um gráfico para identificar os outliers. Nessa parte azul aqui, onde está a maior concentração dos nossos dados, então eles variam ali entre talvez 5.000 até 17, 18 mil. E aqui essas bolinhas representam os nossos outliers. No nosso caso, né, que a gente está fazendo uma previsão de custos médicos, a gente entende que esses outliers não estão ali por erro, né? Talvez o erro de digitação, a gente entende que realmente tem pessoas com algumas condições específicas que podem acabar, né, tendo custos médicos muito mais altos do que a grande maioria. Então, a gente quer que o nosso modelo lide com esses casos também, aprenda a lidar com eles. Então, a gente não vai remover os outliers aqui do nosso data frame, só para a gente poder entender mesmo. A gente faz mais gráficos para poder entender, né, a natureza nossa base de dados. Então, custo médio, se a pessoa é fumante ou não, a gente vê que se ela não é fumante, a média dos custos está lá embaixo. Quando ela não é fumante, que as exceções que são custos mais altos, e quando ela já é fumante, a grande maioria está ali na média das exceções dos não fumantes, né, na faixa de 20 a 40 mil. Então, realmente, ser fumante ou não influencia muito nos custos médicos. Aqui também a gente vê novamente uma relação, um gráfico diferente, né, de IMC com se a pessoa é fumante ou não, e os custos médicos. Então, a gente vê aqui que as bolinhas azuis que representam os fumantes estão, sim, todas lá em cima, a grande maioria, né, na medida que o IMC aumenta também. Enquanto se a pessoa não é fumante, a variação é bem baixa. Beleza, entendemos nossa base de dados, a gente vai começar a tratar ela para a gente poder treinar os modelos. Para a gente tratar ela, a gente tem que cuidar das colunas que não são com dados, né, numéricos. Então, que são, né, gênero, se a pessoa é fumante ou não, e região.
Para o caso de gênero, se a pessoa é fumante ou não, nós aplicamos um label encoding, então a gente transforma ali, como só são duas opções, em valores booleanos, 0 ou 1, e para a coluna de região, a gente aplica um one-hot encoding, que eu apresento aqui mais abaixo para vocês entenderem melhor. Então, os 4 valores, cada um deles virou uma coluna, ao invés de a gente ter uma única coluna de região com valor. E as colunas vão ter valor, né, falso ou true. Então, apesar de a gente ter 4 colunas, cada linha só vai ter um valor true aqui nessas 4, os demais false. Assim, o nosso modelo vai conseguir trabalhar com esse dado também. Divisão de treino e teste. Então, quando a gente fala, né, de treinar modelos, a gente aprendeu nas aulas que uma proporção de 80 para 20 é uma ótima proporção também para cenários reais, né? Produção, e a gente dividiu nessa proporção de 20% dos dados a gente testa e os 80% restantes a gente de fato treina o modelo. Então aqui 268 linhas foram para teste e 1069 vão ir para o treino. E aqui a gente vai testar alguns modelos diferentes para ver qual tem o melhor resultado. O primeiro que a gente testou foi o de regressão linear. Então aqui a gente vai ver aqui algumas métricas dele, né? O erro absoluto médio, o MAE, de R$ 4.177. Então, o modelo pode errar ali para cima ou para baixo, uma média de R$ 4.177. E tem um R2, um coeficiente de determinação de 0,80, que já é um R2 bom, mas que a gente sabe que tem margem para melhorar. Nosso objetivo ali é ter um R2 por volta, né, de 0,9, que já seria um modelo excelente. O segundo modelo que a gente testou foi o Randall Forest. Aqui a gente vê que o R2 dele já foi bem melhor, 0,88, e quanto ao MAE de 2.500, então uma variação bem menor do que o modelo de regressão linear. Como apresentou um resultado melhor, a gente vê a importância das variáveis, então quais variáveis influenciaram mais esse modelo a atingir esse resultado. E a gente vê aqui que ele levou muito em conta a coluna de fumante, depois IMC, depois idade, número de filhos, gênero e as regiões. Então, ali na importância, né, de 0,6, 0,21, 0,13 e os demais bem irrelevante. Não influenciam tanto, sim, nos custos médicos. Depois, nós temos o modelo de árvore de decisão. Nesse modelo aqui, o resultado foi um pouquinho decepcionante, vai abaixo de 0,8, então, pior modelo até agora. Tratando aqui do R2, o MAE ainda foi melhor até que o da regressão linear, mas o R2 deixou bastante a desejar. Que a gente também faz um gráfico para poder ver a visualização, né, de 3 níveis da nossa árvore de decisão. E por fim, a gente testou o modelo do XGBoost. Nesse modelo aqui, a gente atingiu o nosso melhor resultado, um pouquinho acima do Randall Forest, 0,89, e com um MAE de 2.470. E aqui a gente também verifica a importância dessas variáveis. A gente vê que ele levou 0,91 para a coluna de fumante. Então, ele levou muito em conta se a pessoa é fumante ou não, mais ainda que o Randall Forest. E depois, né, IMC, idade, que são as duas colunas mais relevantes depois, enquanto as outras colunas foram praticamente irrelevantes ali na alteração dos custos médicos. Então, a gente conclui aqui que os 2 melhores modelos para esse nosso desafio foram o Randall Forest e o XGBoost, enquanto regressão linear e árvore de decisão ficaram ligeiramente atrás em questão de desempenho. E a gente também criou aqui um simulador para a gente poder testar. Eu vou usar aqui os meus dados, né? Então, eu tenho 26 anos, sexo masculino, devo ter um MC ali de 27, não tenho filhos ainda, não sou fumante, e, embora não moro nos Estados Unidos aqui, vou simular que estou nessa região de Southeast. Então, calculando, meu custo estimado seria de 2.481. Se eu fosse fumante, eu posso observar que o meu custo vai subir lá em cima. Então, realmente, se a pessoa é fumante ou não, é o que mais influencia. Se eu tivesse ali um nível de obesidade, subiria ainda mais, exponencialmente. E a gente pode observar que esses são os dados que mais influenciam aqui o nosso modelo. Essa foi a apresentação, espero que tenham gostado. O nosso grupo empenhou nessa atividade, a gente trouxe aqui esses resultados, a gente acredita que o Randall Forest e o XGBoost têm os melhores resultados para essa nossa atividade. A gente entende que com uma base de dados maior, o nosso modelos diferentes poderiam ter performances diferentes, mas para essa base de dados que nós treinamos, esses 2 modelos foram os melhores, né? Agradeço pela atenção e tenham um bom dia.